momentos, amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos que têm chegado neste canal do YouTube, mais uma manhã, com Deus. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos feito, por tudo que Ele tem sido, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelos escapes, livramentos, pelo ar que respiramos. Muitos deitaram, dormiram e não acordaram, e nós estamos aqui, Então, eu quero deixar aqui Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, que o título fala Bondade de Deus. E a palavra fala assim, Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarás, bateis e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra, o que bate, se abre. Qual dentre vós, homem, que pedindo um pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens no que lhe pedirem. Portanto, tudo que vos quereis que o homem vos faça, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei dos profetas. Amém? Aqui a palavra de Deus está nos ensinando, louvado seja o nome do Senhor, que nós temos que orar, nós temos que pedir, nós temos que alcançar o favor do Senhor. A palavra de Deus está falando aqui, pedi, dá-se-vos-á, batei, e abre-se-á as portas. Então aqui Deus está falando, sobre oração, sobre a constante oração, sobre pedirmos, e estarmos constantemente, invocando o nome do Senhor e pedindo nas orações aquilo que nós necessitamos. Jesus aqui ele vem trazer uma comparação sobre os pais e os filhos, a qual ele fala, qual é o pai que o filho pedindo um peixe vai lhe dar uma serpente? Ou pedindo um pão vai lhe dar uma pedra? Deus está falando aqui, que mesmo nós não temos um coração, tão bom assim, não damos coisas erradas para os nossos filhos. Imagine o Senhor. O Senhor ele tem algo preparado para nossas vidas. O Senhor ele está sempre fazendo algo de bom sobre a nossa vida. E a palavra de Deus vai dizendo aqui, que o Senhor Jesus vai usando as parábolas, vai falando sobre os caminhos. E ele vai dizendo, então vocês entrem pela porta estreita, porque largo é o caminho e a porta é larga, mas o caminho é estreito. Ou seja, muitos têm ido pela porta larga, muitos têm pedido, tem pedido ao Senhor, mas não quer entrar na porta estreita e tem ido pela porta larga, tem ido pela porta da facilidade, tem ido pela porta, louvado seja o nome do Senhor, que leva ao abismo, Muitos têm pedido, louvado seja o nome do Senhor, e não têm esperado no Senhor aquilo a qual tem pedido a Ele. E Ele continua falando sobre os falsos profetas e mandando os seus filhos se acautelar. E fala, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos que querem vos devorar. Ou seja, a palavra de Deus aqui já está nos ensinando que falsos profetas têm se levantado na terra e não têm ensinado um caminho correto, porque quem conduz as ovelhas no caminho, louvado seja o nome do Senhor, são os pastores. Mas tem muitos que vêm vestido com pele de cordeiro, mas por dentro é lobo. Ou seja, por isso que muitas das vezes as pessoas têm saído do caminho, louvado seja o nome do Senhor, e têm se distanciado daquilo que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é um evangelho simples, é um evangelho que nós entendemos que vamos ter que chorar, vamos ter que plantear, mas também tem bênção, mas também tem vitória, mas sabemos que as coisas não vêm com facilidade, sabemos que as coisas não vão ser da maneira que nós queremos, porque nós temos que vencer a cada luta, a cada etapa, a cada aprovação que vem sobre a nossa vida, Há obstáculos a ser vencido. Ninguém consegue, louvado seja o nome do Senhor, nada de qualquer maneira, de qualquer modo. E isso louvado seja o nome do Senhor, tem sido ensinado para o seu povo, porque as pessoas têm ensinando que nós temos que ter a prosperidade, que aquele que não tem a prosperidade não tem Deus, que temos que exigir que Deus
faça pela nossa vida. Temos que exigir que Deus nos prospere. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Deus fala claramente que nós só temos que seguir os seus mandamentos e as demais coisas vão sendo acrescentadas sobre a nossa vida. Então as pessoas têm perdido a essência do Evangelho. Qual é a essência do Evangelho? É amar o próximo como a si mesmo. É obedecer às Escrituras. É entender que nós temos que fugir da aparência do mal. É não sentar à mesa dos escarnecedores. Louvado seja o nome do Senhor. Porque isso tudo está escrito nas Escrituras. A gente não pode servir a dois senhores. Ou a um ou outro tem que aborrecer. Não adianta você pensar que você, acarinhando as trevas, vai conseguir acarinhar a luz. Ou batendo nas trevas, vai conseguir bater na luz. Não, você vai ter que decidir qual vai ser o seu Senhor. Quem vai governar sobre a tua vida? A luz ou as trevas? Né? A quem você vai servir? Porque Deus não se agrada que nós ficamos em cima do muro. Ou nós somos de Cristo ou nós não somos de Cristo. Não tem outra situação. Não tem outra questão. Ou seja, nós temos um dever. Louvado seja o nome do Senhor, assim como temos a cidadania todos os dias de exercer, né, nosso papel perante a sociedade, nós temos que exercer também, né, aquilo que nós somos, colocar em prática, né, louvado seja o nome do Senhor, porque temos que ter uma identidade. Todos nós temos uma identidade. Qual é a sua identidade? Né? Qual é a sua identidade? Quando eu falo de identidade, eu não falo de um documento, mas eu falo de uma atitude, né? Louvado seja o nome do Senhor. É como você voltasse ali, eu sou de Cristo e acabou, né? Porque a palavra de Deus fala que aquele que negar ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, no grande dia ele também vai te negar. Mas aquele que proclamar ao Senhor Jesus, ele também confessará o seu nome. Então nós temos que entender que há lobos. Nós temos que entender a escolha do nosso caminho. Nós temos que entender que temos que orar constantemente, pedindo ao Senhor, colocando as nossas questões na mão de Deus, direcionando a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, os cuidados do Senhor. Deus, ele está cuidando de tudo que é nosso, se nós apresentarmos ao Senhor. E quando eu falo de apresentar tudo, é apresentar tudo. É apresentar o relacionamento, é apresentar a vida espiritual, a vida financeira, a saúde, os filhos, o lar, o trabalho, né? Há um caminho, louvado seja o nome do Senhor, que Deus já tem preparado, mas nós também temos que pedir ao Senhor, para que a gente não possa se desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que Ele seja o condutor. E como Ele vai ser o nosso condutor? Nós apresentando o caminho e Ele nos dizendo, vai por esse ou vai por aquele, que você vai ser bem sucedido. Então que nesta manhã você fique com esta palavra, que Deus te abençoe, te conduza a um bom caminho e te dê vitória nesta manhã, amém? Que Deus te abençoe, tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde, um excelente anoitecer, que Deus seja contigo em tudo que você fizer, em tudo que você colocar a sua mão, venha prosperar em nome de Jesus, amém.